Queridos irmãos, graça e paz. Que honra, pastor Ricardo, irmã Nildo, demais irmãos. Eu e minha esposa estarmos aqui, na abertura da escola bíblica de vocês. Sei que o nosso querido Nildo já orou, mas eu gostaria de orar mais uma vez. Antes da minha oração, vocês sabem que na Bíblia, a escola bíblica, irmãos? Tem os profetas maiores e os profetas menores, Não sei se vocês notaram que aqui é profeta menor, Então, eu não estou conseguindo ver quem está lá no fundo. Profeta menor, Então, de repente, se o irmão quiser se espalhar para cá assim, mais pertinho, Porque o profeta aqui é menor, irmãos, O profeta é menor. Se fosse um profeta maior, Então, obrigado, irmãos. Só para eu ver os irmãos melhor. Mas eu gostaria de orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos abençoe, Deus fale ao nosso coração, porque aprender do Senhor é algo incomparável. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite tão especial, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui na casa dos teus filhos, falando, ó Deus, algo da tua parte, sobre, ó Deus, a tua palavra, o coração do teu povo. Senhor, que honra é poder compartilhar, é poder aprender, é poder mergulhar na tua palavra. E nós nos alegramos muito com esse momento, Senhor. Obrigado, Deus, pelas crianças que acabamos de orar. Ó Deus, obrigado, Pai, obrigado. Obrigado porque ao ensinar a tua palavra desde cedo, ó Deus, a tua semente será colocada no coração das crianças. Obrigado aqui pelos jovens, pelas famílias, obrigado pela vida do pastor Ricardo, sua família, Nildo, sua família, e cada obreiro aqui na igreja local, missionário da Bahia que está aqui conosco. Obrigado, Pai, obrigado por essa igreja, e que o Senhor nos firme na tua palavra, em nome de Jesus, e que nessa noite, Senhor, o Senhor também abra o nosso entendimento. Abra o nosso entendimento para compreender a tua palavra, para poder, ó Deus, compreender o teu desejo para nós. Em nome de Jesus eu oro e peço, usa a minha vida como instrumento para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome, para a edificação da tua igreja, para a nossa edificação. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos irmãos, o pastor Ricardo me passou o título, Título bem agradável, eu diria. Ele comentou comigo, me fez o convite. A volta ao Evangelho puro e simples. Uma urgência da igreja dos dias atuais. Esse tema, ele é muito lindo, porque antes de lermos o texto bíblico, eu gostaria apenas de dizer isso. Nós gostamos de complicar, vocês já notaram? Não é? Jesus facilita e a gente complica. Pode ver, tem vezes que a gente complica o Evangelho, para a gente mesmo, sem fazer apontamentos. Eu me recordo de um dia que eu conversava com os obreiros, eu falava sobre isso. Falava sobre a dificuldade que é seguir o Evangelho. Um verdadeiro cristão paga um preço, ou não? E aquela obreira, junto com seu marido, disse: pastor, você está falando besteira. Eu falei: filha, que Bíblia que você está lendo, Não, porque cristão não tem que ter dificuldade. Eu falei: que Bíblia esquisita é essa que ela está lendo? E me preocupou, porque o meu Jesus nasce numa manjedoura. Foi o berço de ouro dele ao lado de animais. Muita privação. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus de trazer magos com presentes, até a fuga para o Egito seria, quem sabe, nas asas de anjo. Porque ali foi um milagre. Os magos. Podem ver que levaram para Cristo incenso, mirra e ouro. Foi o que o sustentou durante 3 anos e pouco no Egito. Provisão do Pai. Mas ele nasce
numa manjedoura, ele não nasce num berço esplêndido. E a cruz foi o trono do nosso rei, não é? Os nossos tronos têm que ser de marfim, ou quando não, de porcelanato. Mas o trono do nosso rei foi uma cruz, um madeiro. E a coroa dele não foi de esmeralda e nem de ouro, foi de espinhos. Perceba, a gente dificulta, né? A gente dificulta. E esse tema vai ser muito legal, porque eu acredito que a gente vai passear um pouco em alguns princípios e resgatar essa simplicidade de Deus, essa simplicidade do Evangelho. Porque podem ver o quanto está tão confuso, tudo está tão confuso, o mundo está confuso. Nós, muitas vezes, temos uma fé, eu diria, um pouco vesga, porque a gente aprende algumas coisas e nós nos agarramos com aquilo que aprendemos, e a gente não está disposto a ampliar um pouco. Pode ver, faz parte da nossa limitação. Então, o tema vai ser muito rico e vai ser muito desafiador, porque eu não tenho dúvida que Deus vai resgatar esse desejo de seguir esse evangelho simples. Simples. Quer ver um outro exemplo, irmãos, antes de irmos para o texto? A figura do templo, né? As paredes, né? Santuário, a gente não gosta de chamar. Onde o pastor está? O pastor está lá no santuário. As crianças não corram no santuário, não subam nos bancos, não é assim? Pelo amor de Deus. Porque tem umas crianças na igreja que parece que vira no giraia, né? Aqui é banco de madeira, então não bagunça muito. Lá na nossa comunidade é banco de plástico, então, em vez em quando, parece que voa. Parece o Tasmania, sabe? As crianças brincando, aí tem aqueles, para de correr dentro da igreja. É o santuário. E muitas vezes eu digo, meu irmão, deixa as crianças brincar. Elas têm que sentir a vontade. É claro, não pode ficar pulando no banco, subindo em cima do irmão, né? Chutando as crianças, não pode, é claro. Mas o que eu quero dizer é, a gente dificulta. Pode ver que o evangelho ele nasce em casas. Jesus não tinha templo. Pregava na rua, nas casas, nas praças. Qual era a igreja que Jesus formou de paredes? Nenhuma. Esse advento vem depois do ano 300, com Constantino, com a igreja institucionalizada. Pastor, então quer dizer que a gente vai vender os templos? Não, pelo contrário, vamos continuar, porque é uma bênção. Ainda mais numa grande metrópole, numa cidade como essa, numa praça linda como essa, tem que ter uma igreja, e aliás, tem que ter muitas igrejas. Amém? Mas percebam como a gente complica, né? Como a gente complica aquilo que Jesus não complica. Então, hoje eu quero falar sobre isso e quero tratar sobre isso, porque muitas vezes eu e minha esposa, no ministério, na igreja, na vida, a gente tenta na medida do possível, e claro, com as nossas limitações também, porque afinal de contas também, não pensem vocês, eu também complico, porque a gente aprende de uma forma e acha que está 100% certo, não é? Já notaram que muitas vezes a gente acha que está 100% certo no negócio, e tem hora que a gente não está. E esse tema eu quero tratar com os irmãos, pensando nisso, pensando em ver a simplicidade do Evangelho no dia a dia. A simplicidade do Evangelho, com a clareza que o Evangelho nos trata. E enquanto eu pensava sobre esse assunto, enquanto eu meditava sobre isso, o Senhor me fez lembrar de um texto lindo, que está lá em Apocalipse, e é esse que eu quero ler com vocês. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4. Apocalipse 24 comenta algo fantástico e que eu gostaria de falar com vocês. Essa semana eu preguei na quarta-feira. Falei sobre um assunto que tem tudo a ver com essa aula aqui. Tem tudo a ver
com o que eu mencionei lá na nossa comunidade. Eu tive a honra de pregar nessa quarta e eu falei sobre a nossa alma. Quanto vale a nossa alma? Já pararam para pensar quantas vezes nós ligamos a TV num programa evangélico que a pessoa está falando da alma, a alma, que a tua alma é importante, que a tua alma é relevante, que a tua alma precisa de salvação. A gente ouve muita coisa, e principalmente conquistas, triunfos, fazer mais para Deus. Parece que, eu gosto de dizer que a gente está vivendo a síndrome de Marta. Vocês já notaram? A gente tem que fazer muito. E a gente tem que fazer muito, porque Deus tem pressa. E a gente está tão atarefado que muitas vezes Jesus está do nosso lado e a gente está falando, dá licença, mestre, porque eu preciso preparar a igreja para Jesus. Mas Ele está do lado, entendeu? A gente está tão atarefado, pode ver, a nossa vida é assim, parece que a gente tem que provar o tempo todo para os outros que a gente é melhor, que a gente é competente, que a gente tem mais obras. E aí eu digo, o que Jesus disse para Marta e o que Jesus afirmou em Maria? Marta, está tão ocupada e atarefada. Maria escolheu a boa parte. Ela parou aqui para me adorar. Perceba, a simplicidade. A simplicidade. Pode ver, quando eu falei que a gente liga num programa de TV, a gente começa a desejar grandes coisas, como se as coisas fossem atrair a presença de Deus. E não é. Deus é Deus, coisas são coisas. Eu gosto de coisas, eu sei que você gosta de coisas também. Nós gostamos, mas e Deus? A presença dEle. A glória dele. E Maria escolheu a boa parte, e eu gostaria de estar fazendo essa ponte aqui com você sobre a alma. Por isso que eu falei que tem tudo a ver com esse evangelho puro e simples, a nossa alma. E por que eu falei há pouco sobre a gente complicar? Porque quando a gente vai para esses assuntos da alma, do espírito, da vida eterna, o irmão olha assim e fala, ô irmão, tenho tanta coisa para fazer, você vem falar disso daí para mim? Ô irmão, por favor, né? Ô irmão, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer tanta coisa. Não, esses assuntos da alma eu não tenho tempo para pensar sobre eles. Aí eu digo, nós somos uma indústria, uma corporação ou uma igreja? Não é? Interessante, não é, irmãos? Estão conseguindo captar onde eu quero chegar? Estão conseguindo captar o estudo dessa noite? Assuntos da alma, irmãos. Assuntos da alma. E por que eu falei que a gente complica? Porque muitas vezes a gente quer explicar racionalmente para o outro o que é a alma. Aí a gente quer filosofar. Aí a gente quer pregar um evangelho racional. Irmão, esquece tudo isso. Isso é bobeira. Bobeira. Por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo, que foi uma das pessoas mais brilhantes, pregava Jesus Cristo e esse ressuscitado, ponto. Ele falava de Jesus e da ressurreição. E o que mais? Mais nada. Quer crer? Creia, me segue. Não quer? Aguarde o juízo. Uau! Ele poderia racionalizar, ele poderia debater, ele poderia, mas ele não perdia tempo com isso. Por quê? Leiam as cartas de Paulo, ele falava sobre assuntos da alma, da vida espiritual, do homem interior. Por isso que eu quero trabalhar com vocês sobre isso e hoje ler esse texto aqui, porque você tem uma alma e você precisa cuidar da sua alma, como eu, cada um de nós, o tempo todo. E olha, como esse assunto, ele é normal nas páginas da Bíblia. Esse assunto, ele é normal. Esse assunto sobre a alma, sobre o nosso espírito, sobre a nossa espiritualidade, é uma coisa tão recorrente do Gênesis ao Apocalipse, que os apóstolos trabalham sobre ele, que Deus se revela a partir daí, que Deus busca almas. Isso é fantástico. Isso é genial. E nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, nos nossos desejos de conquista,
pensamos que construir uma grande igreja vai ser algo mais relevante. É importante. Irmão, que Deus nos dê graça de construirmos templos gigantes, ganharmos multidões. Mas do que vale tudo isso se a nossa alma é vazia? Pode ver que a gente tem vivido dias de igrejas cheias, mas de pessoas vazias. Já notaram isso? Shows. Isso é preocupante, irmãos. Eu me lembro que antigamente era comum jovens terem tanto temor. Quando via uma tentação, um olhava para o outro, não, vamos fugir daqui. Hoje, não tem problema não. Não, o mundo é moderno. Perceba, ao temor, ao zelo pela alma. Começa a viver a vida na perspectiva dessa vida e esquece da alma. Esquece do que está em jogo. Irmão, você tem uma alma. E um dia você vai prestar contas a Deus. Só você. Esquece quem é o seu pai, sua mãe. Aquele que te evangelizou é você e o eterno. Isso é muito forte. Quando a gente começa a falar sobre a alma e lembrar da alma, que ela é eterna e que há um adversário sagaz e sutil que quer catar a nossa alma e nos arrastar para o inferno, meus irmãos, a gente começa a ficar com um friozinho na barriga, porque a gente fala, meu Deus, estou cuidando da minha alma. Evangelho puro e simples. Cuidado da alma. Cuidado da alma. Então vamos ler Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia. Olha que texto lindo, irmãos. E o que eu queria destacar aqui, esse é um texto que está dentro do contexto do grande julgamento. São almas que estão diante de Deus. Almas que foram aprovadas. Almas que sofreram, foram até decapitadas. Por quê? Por causa de Cristo, por causa da palavra de Cristo, por causa do testemunho que deram e porque não aceitaram a marca da besta. Cuidaram das suas almas, simplesmente isso. Pagaram um preço com as suas vidas para alcançarem os céus. E então é sobre isso que eu quero trabalhar hoje, e eu quero falar com vocês um pouco sobre isso, porque, como eu disse, a nossa geração, ela padece muito, ora de racionalidades. Podem ver, irmãos, como a gente busca por algo muito inteligente o tempo todo. Uma resposta para tudo. A gente quer uma resposta para tudo. Já notaram? O pastor prega uma coisa, mas por que o pastor está pregando aquilo? Mas por que o pastor está falando sobre aquilo lá? A gente questiona tudo. E quando a gente lê a Bíblia, irmãos, é claro que a gente vai questionar. Mas eu queria te ensinar aqui a ter aquele doce questionamento, não do rebelde, mas daquele que quer aprender. Mas a nossa geração não tem esse questionamento. É um questionamento da rebeldia. Um pouco da tirania, da discordância. O pastor começa a falar sobre certa coisa, ou a Bíblia começa a ensinar sobre algum assunto que a gente não gosta, a gente já coloca o escudo. Opa, aqui não. Aqui não. Até aqui eu quero o Evangelho.
Daqui para cá eu não quero evangelho. Já notaram? Meus irmãos, a nossa geração precisa buscar esse evangelho puro e simples. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem aqui era católico antes de se converter? Levanta a mão. Eu sou Raimundo, um cearense de Farias Brito. Meu nome foi dado como uma promessa, que eu sou o filho mais velho, nasci de uma parteira no interior do Nordeste, e minha mãe quase morre, eu quase morro, então a parteira ali também já desesperada disse, se ele nascer e você viver, dedique o seu filho a São Raimundo Nonato, o santo das parteiras. Por isso que no Nordeste, principalmente no sertão, tem um monte de Raimundo Nonato. Meu pai foi me registrar e o escrivão disse, tem Nonato na família? Não. Então não pode, só se tivesse Nonato. Eu até hoje não sei quem é esse escrivão, eu queria dar um beijo nele, porque só Raimundo tá bom. Só Raimundo tá bom, né? Mas eu cresci nesse ambiente católico, e eu cresci nessa devoção católica, e sempre tive uma inclinação religiosa. Isso é da minha natureza, desde criança. E por que eu estou falando tudo isso? Quando eu aprendi que adorar um ídolo era correto, eu adorava. Simplesmente adorava. Quem era católico aqui? Vocês adoravam os ídolos? Mas vocês ficavam questionando aquela adoração muitas vezes? Não. Aprendeu que era correto, não era? Uma fé pura. Olha, por que eu estou falando isso? É claro que depois que a gente teve contato com a palavra de Deus, teve a sabedoria de Deus, nós vimos que isso não agrada a Deus e a gente parou com isso, não foi? E por que agora, na igreja do Cristo vivo, com a palavra revelada, a gente questiona tudo? Estão entendendo? Ora, se lá o padre falava, ajoelha, reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, faça tal terço, não sei o que, a gente fazia. E agora o pastor fala assim, meus irmãos, vamos fazer uma campanha de jejum. Eu não estou afim. O pastor faz, eu não preciso, não sou pastor. Está entendendo o que eu quero dizer? Olha a rebeldia. Jesus nos liberta do erro. Mas o diabo tenta nos levar agora a uma independência de pessoas e de autoridades. Vou explicar, irmãos, vou explicar. Jesus nos libertou das trevas, Jesus nos libertou do pecado, Jesus nos libertou e agora a gente vive tão liberto que ninguém manda em nós, nem o pastor. E se o pastor não manda, Deus também não manda, porque é o ministro do Evangelho. A gente perde clareza de papéis dentro da casa do Pai. Antes éramos submissos e errados e agora deixamos de ser. Por quê? Porque agora ninguém manda em mim, é eu e Deus apenas. Mas eu quero te dizer, irmãos, que na relação que nós temos com o Evangelho, a gente precisa um do outro. Você nasceu de uma mãe, você não nasceu de um pai. Quem te gerou foi uma mulher. E você precisa honrar a tua mãe como a sua matriarca, no sentido de, eu vim dela. Você precisa honrar o teu pai como uma autoridade na tua vida. Clareza de papéis. Então perceba que o fato de termos sido esclarecidos agora não nos torna independentes. Isso é muito simples, mas é muito poderoso. Deus me liberta do paganismo, mas Ele me conserva agora da forma correta, com os critérios corretos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente padece desse alto saber. Por isso que o apóstolo Paulo ensina lá em Coríntios que o conhecimento pode ensoberbecer, mas o amor edifica. Cuidado com isso, meus irmãos. E eu quero trazer nessa premissa da simplicidade outra coisa que a gente padece. A gente padece porque somos uma geração de entretenimento. Já notaram? Nunca na história do mundo tivemos tanto entretenimento. A gente tem parques de diversões, parques temáticos, agora temos programas no celular, Netflix, Amazon Prime, não é? E se a gente ligar agora aqui, a gente vai ficar assistindo até o resto da vida um monte de coisa que não dá nem para acabar. A gente tem entretenimento e a gente gosta de entretenimento, mas eu te digo, a gente não pode viver de entretenimento. O entretenimento é bom na hora certa.
E podem ver que até mesmo hoje a gente quer viver dentro de uma igreja cheia de entretenimento. Olha que interessante. Estão entendendo os paralelos? E é por isso que o evangelho puro e simples vai reposicionando a gente. Tem coisas que é o arroz com feijão. Podem ver que um culto onde o pastor abre a Bíblia e lê um texto, o culto hoje não foi bom, porque não teve entretenimento. Porque a gente tem que entrar numa igreja, o pastor tem que ter um nariz vermelho, um sapato grande e nos fazer rir bastante. Porque se a gente não rir bastante, o culto não foi bom. Nada contra os pastores que nos fazem rir. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente está regado de entretenimento. E a gente busca um culto de entretenimento. O louvor, ele tem que ser explosivo. A gente tem que, se não for explosivo, um cantor, uma música do cantor, o irmão Solano, só um cantor ou uma harpa, não está bom. Perceba que muitas vezes essa simplicidade da fé não nos alegra. A simplicidade de ler a Bíblia de manhã, 10 minutos, 15 minutos, meia hora e depois uma oração, isso é muito pouco. Perceba, porque eu tenho que ter alguma coisa forte, eu tenho que fazer algo dramático, eu tenho que fazer algo... Irmão, nem todo dia é assim. Nem todo dia é assim. Muitas vezes é a luta do dia a dia. E essas distrações e essas diversões fazem com que a gente tenha um cristianismo de muitos atalhos. Então, eu gostaria de falar em primeiro lugar para nós aqui nesse assunto do texto que eu li aqui, que todos nós temos uma alma e nos encontraremos diante do grande tribunal de Deus. E isso a gente não pode esquecer nunca. Perceba, irmãos, que a pauta do zelo da nossa alma não nos acompanha no dia a dia. Não nos acompanha, pelo menos na grande maioria dos irmãos. Por que eu digo isso e afirmo? Como pastor, muitas vezes eu vejo que falta temor nos irmãos, na tomada de decisão. Os irmãos não vivem com esse zelo da alma como se fossem a coisa mais importante da sua vida. Vivem trabalhando, negociando, se alguém vir querendo enganá-los, eles também dão uma rasteira, porque afinal de contas que vençam mais forte, e assim vamos vivendo. Mas eu digo, essa é a perspectiva do Evangelho ou essa é a perspectiva dos homens? Complicado. A gente tem que pensar um pouco sobre isso. Porque hoje, irmãos, a gente vê aí uma quantidade enorme de deputados evangélicos, mas são sal que não salga nada. A gente vê uma quantidade enorme de vereadores, de empresários que são cristãos, que são muitas vezes aclamados porque dão grandes dízimos, mas que não fazem diferença nenhuma. Me recordo que eu recebi uma certa ocasião um irmão na nossa igreja, que quando ele foi comentar com o patrão dele, o patrão dele tinha na sala a fantasia de carnaval de uma escola do Rio de Janeiro. E ele entrou na sala do patrão e falou, o que é isso? Ele falou, é uma fantasia que eu vou para o carnaval lá no Rio. Carnaval de São Paulo, né, irmãos? Carnaval no Rio, né? Não dá para comparar, né? Carnaval do Rio, Carnaval de São Paulo. Então esse executivo ia pular lá. Aí você fala, pastor, tudo bem, qual o problema? Ele é executivo, segue a vida dele, né? Agora você vai se espantar. Cristão, dizimista, obreiro na igreja. E aí o irmão, que viu o diretor lá, né, da empresa, chegou na igreja e falou para o pastor, pastor, tem um problema sério aqui, pastor, para falar com o senhor, porque o irmão, o nosso irmão, querido irmão, obreiro da igreja, ele vai agora para o Rio de Janeiro e vai pular carnaval, pastor. Eu vi a fantasia, vai lá na empresa dele, tá lá a fantasia pendurada na sala dele ainda, como um troféu. E aí o pastor disse assim, meu irmão, vamos orar. Aí o irmão insistiu, falou, não, pastor, o senhor tem que ir lá, pastor, é um obreiro da igreja.
Ele disse assim: não, irmão, não. Eu não posso fazer nada contra os dizimistas da igreja, porque eles sustentam a igreja. Oh, meus irmãos, a alma perdeu o temor. Pastor perdeu o temor. E esse irmão perdeu o temor também. O que está fazendo dentro de uma igreja? Estão entendendo, irmão? Quer pular carnaval, quer ir para qualquer coisa, siga. Seja livre, mas não confunda. As coisas de Deus são coisas sagradas. As coisas do mundo são coisas do mundo. Não combina, não é justo. Nós temos uma alma. Por que eu estou falando sobre isso e eu quero refletir sobre isso, irmãos? Porque, em segundo lugar, a gente tem que fazer uma leitura da Bíblia bem objetiva, como a Bíblia ensina. De uma forma como Deus revela para a gente, aonde a gente não complique, mas a gente simplifique. Pode ver, meus irmãos, o Senhor falou que um dia você seria sal e você seria luz, amém? Mas se o sal não salgar, para nada presta. Se a luz não brilhar ou se ela não estiver no lugar correto, para nada presta. Deus deseja que a gente simplifique. Nós devemos ser simples, sem ser simplistas. Nós devemos crer em Deus como no passado críamos nas coisas erradas. Quem aqui era espírita, irmãos? Quando um espírita, obrigado, irmãos, muitas vezes recebe ali o seu passe, recebe ali a sua bênção, ele acredita. Quantas pessoas eu pude pregar o evangelho a espírita? Questione os médiuns, os livros psicografados dos líderes espíritas. Eu me recordo que um dia eu falava com um espírita no meu trabalho, e ele falava, eu perguntava para ele estava lendo uma psicografia, eu falava assim: você acredita mesmo que essa pessoa recebeu um espírito? Ele: claro. Você acredita de todo o seu coração? Ele falou: claro. Ele: muito bem. E na Bíblia? Ele falou assim: a Bíblia eu acho que já tem algumas coisas que servem e outras que não servem. Aí o Espírito Santo me deu uma ideia fantástica. Eu falei: você sabia que a Bíblia, ela foi escrita pelo Espírito de Deus? Assim como você acredita que um espírito de Allan Kardec, entra numa pessoa e ele psicografa, Zíbia Gasparetto e outros espíritas, Chico Xavier recebe espíritos e psicografa. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, se assim eu pudesse dizer, a psicografia do eterno para nós. Ele se arregalou os olhos, porque ele nunca tinha tido essa compreensão. Falei: como você acredita num livro e numa pessoa e não acredita no livro sagrado que foi escrito pelo próprio dedo de Deus usando homens sagrados? Perceba, muitas vezes no espiritismo as pessoas fazem suas oferendas, fazem os seus sacrifícios, raspam suas cabeças, cumprem os seus votos, e dentro da igreja muitas vezes para dar o dízimo só por Deus, para fazer parte de um compromisso mais acirrado. A gente tem que simplificar a fé, meus irmãos. O cristianismo puro e simples é esse que a gente crê em Deus. E o problema é que a gente fica tentando explicar Deus e compreender Deus. Não, meus irmãos, Deus existe, Ele reina, Ele é soberano. E Ele nos deixou o quê? Uma alma para nós, e nos deu uma alma, nos criou com uma alma. E pode ver que é por meio dessa relação que a gente tem contato com Ele, pelo poder do Espírito Santo. Você é uma pessoa imortal e um dia se encontrará com Ele. Um dia você estará diante dEle, e isso é real. É tão real que quando a gente começa a pensar sobre a eternidade, o nosso coração começa até a ter um certo temor a mais. E é isso que a gente tem que lembrar o tempo todo. Que a gente não vive nessa dimensão humana, pelas batalhas humanas. A gente vive numa dimensão espiritual. E por essa razão que quando a gente tem essa compreensão, a gente descansa. A gente recebeu de Deus uma alma poderosa para poder servi-lo. A gente precisa simplificar nessa questão de entender o que Deus espera de nós. Simplificar que a Bíblia é a palavra de Deus. Vocês já notaram, irmãos? Hoje em dia,
Antigamente era comum o cristão ser leitor. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas pense nisso. Quantos livros bíblicos você leu no ano passado? Eu digo texto sagrado. Se você leu a Bíblia várias vezes, ou pelo menos alguns livros, eu digo, leu Jeremias, Neemias, perceba, a leitura bíblica parece que perdeu um pouco a moda. E livros bons, livros de cristãos piedosos, perceba, o povo de Deus hoje não está mais lendo como lia. A gente tem que simplificar, irmãos. É a velha Bíblia, é a velha oração, é o velho jejum. Estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Muitas vezes a gente fica buscando entretenimentos, sendo que aqui diante de nós está o grande manancial, sendo que Jesus é a nossa grande esperança, sendo que a gente não precisa de muitas coisas, a gente só precisa simplificar, a gente precisa orar mais, estar mais na igreja, ler mais a palavra de Deus, confiar mais nas promessas de Deus e entender a mensagem simples do Evangelho. A mensagem simples do Evangelho. Quando eu falo sobre a alma e falo dessa forma, e falo sobre o juízo, falo sobre do porvir, é para que a gente possa ter aquele resgate bonito. Sabe quando a gente se converte de verdade, que a gente tem medo do inferno? É isso, ter medo do inferno. Sabe, não é viver com jugo, mas ter medo do inferno, ele é real, irmãos. Você não acredita que é real? Olha para alguém que se desviou. Não dói quando a gente vê alguém que se desviou, irmão? Alguém que cantava na igreja, que era boca de Deus, e agora está no lamaçal do pecado, coração duro. A gente já vê naquela pessoa uma condenação. Dá um desespero ou não dá, igreja? Dá um desespero. Quando mais ele é um parente nosso, um ente querido nosso. Meus irmãos, essa simplicidade, o inferno existe, o diabo existe. O diabo está querendo nos enganar, está querendo nos enredar, está querendo nos tirar do propósito. É real, irmãos. Está querendo pôr pratinhos, sim, pratinhos de lentilha para roubar a nossa primogenitura. Percebam, a Bíblia ela é simples, as mensagens são simples. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, perdeu a bênção. Simples. São coisas como essa que a gente precisa resgatar o tempo todo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui também, sobre os seus dons. Como vai você com os seus dons? Há quanto tempo o irmão não fala mais em mistério? Não estou falando falar aqui quando está todo mundo junto. Estou falando lá no quarto, quebrantado pelo fogo santo. Quanto tempo faz que não chora mais nos pés do Cordeiro? Sozinho. Há quanto tempo que a Bíblia não queima mais na alma quando lê? Simplicidade do Evangelho, irmãos. Essa simplicidade. Perceba, a gente tem que crer na Bíblia dessa forma. Quando a Bíblia fala sobre as suas promessas, quando ela fala sobre o nosso papel, quando ela nos dá direções, a gente tem que acreditar nisso e se lançar a isso. Em terceiro lugar, quando a gente tem uma mente investigativa, uma mente crítica, uma mente que questiona tudo e desconfia de todos, isso pode ser até útil na vida, mas na nossa relação com Deus e no nosso dia a dia da caminhada com Deus, essa mente investigativa pode ser uma cilada do diabo. Sim, irmãos. Irmão, guarda isso no teu coração. Você precisa comer o alimento sagrado, ponto. Que alimento é esse? É a palavra de Deus. Você precisa orar todos os dias, aonde? Sozinho no teu quarto e na igreja, na comunhão dos santos, ponto.
Uma mente simples. Aceita isso, filho. E começa a dar essas caminhadas. Nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma igreja para a gente expressar a comunhão e exercitar os dons. É simples. Olha o mal que a pandemia causou em nós. O afastamento. Ô irmãos, que falta faz de abraçar os irmãos, chorar no cangote, não faz? Aquelas orações gostosas que você ora pelo irmão, quando você vai ver o fogo cai. A pandemia arrancou isso da gente. Pode ver, a gente mal abraça os parentes, fica meio com receio. Eu e a minha esposa, agora no Natal, pegamos Covid na família. Nos reunimos no Natal, uma parenta nossa estava com Covid, o filho dela estava com H3N2, a família toda. Foi, alastrou, mas ninguém sabia. Olha só, aí a gente fica, e aí em janeiro eu saí de férias, eu fiquei 20 dias trancafiado em casa para não passar para ninguém, porque nós contraímos Covid. Olha só, a gente vive o medo da doença, a gente vive o medo do isolamento, mas, irmão, que falta que faz a igreja? Chorar com o irmão, abraçar o irmão, beijar um ósculo santo, orar. A gente precisa do que, irmãos? Dessa fé simples. Ao mesmo tempo, deixe de lado um pouco essa mente investigativa. Não estou dizendo para você não ter uma mente racional. Não é isso, irmãos. Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte: quando Deus pede para que você o adore, o adora. Adore a Ele. Sabe, muitas vezes a gente olha uma situação que está passando na nossa vida e aí o pastor vem e prega: adore a Deus, irmão, mesmo na crise. Dai graças por todas as coisas. E a gente olha e fala: mas como eu vou dar graça? Está tudo tão difícil. A Bíblia não diz para a gente dar graça, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. E é simples assim. Por isso que eu estou falando que essa mente investigativa muitas vezes nos atrapalha. A nossa mente crítica muitas vezes tira de nós essa simplicidade de crer em Deus, crer no milagre, crer no impossível. E é por isso que a Bíblia vai falar para nós o quê? Ela vai falar para nós sobre sermos como crianças. Sermos como crianças. Acreditarmos em Deus e na palavra de Deus, na simplicidade de um pai que chega para a filha e diz: não, filha, papai vai te dar o presente. Vai, papai, o papai está durango-tango. Não tem o que fazer, cheio de dívida. Mas ela confia. E o papai dá um jeito lá e traz o presente no dia do aniversário, dá um jeito dele. Ela confia. Ela confia que o pai vai proteger, que a mãe vai suprir. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente está duvidando de Deus? Porque a nossa mente está muito crítica. No passado a gente acreditava nos ídolos, mas agora a gente está tendo dúvida se o Eterno está trabalhando. E é nisso que a gente precisa resgatar essa simplicidade do Evangelho nos nossos dias. Muitas vezes, dentro desse aspecto aqui, uma coisa que eu tenho notado, irmãos, é que essa mente crítica, essa mente analítica, começa a brincar com o pecado. Olha só que interessante. Lá em Hebreus, ensina-nos a gente a fugir do pecado e do embaraço. Hoje em dia, quando a gente vai advertir uma pessoa ou corrigir-la para o bem, a pessoa diz assim: mas isso não é pecado, está na Bíblia, pastor? Isso não é pecado, está na Bíblia desse jeito? Quer ver uma coisa, irmãos? Pode parecer loucura, mas as nossas drogas modernas não estão na Bíblia. Tem droga na Bíblia? Tinha vício, mas não tem droga. Muitas coisas modernas não tem na Bíblia. E aí? Então quer dizer que isso não é pecado? Olha aí, ó, a sagacidade da mente crítica. A Bíblia nos ensina que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E a Bíblia nos ensina para que a gente fuja do pecado e do embaraço. Opa, realmente a Bíblia não tem drogas sintéticas, mas isso é embaraço. Isso daí não faz bem, porque eu sou templo do Espírito Santo, isso não edifica. Estão entendendo? Muitas vezes a gente vai conduzir um servo de Deus, ele fala: mas não tem problema. Eu me recordo que eu estava numa palestra de pastores e uma ovelha de um pastor
chegou para ele e disse assim: pastor, eu estou viúvo, né? Estou viúvo, cheio de saúde. E na igreja tem um monte de irmã, né? Cheio de vontade de casar. Mas você sabe, né, pastor? Não dá para casar assim tão rápido. A gente tem que conhecer as irmãs, né? Não dá para dar um jeitinho, pastor? E aí o pastor disse assim para ele: filho, o que você quer dizer com isso? Ah, pastor, não é as namoradas, né, pastor? Tem um monte de viúva também, desquitada, né? Para ver qual que é melhor, né? Aí o pastor, filho, isso daí não tem jeitinho para Jesus. Ou você vive o celibato, ou você está em pecado. É simples assim. Você quer dar um jeitinho, você vai para o inferninho. Perceba, irmãos, hoje a gente é complacente com as coisas, até porque virou embaraço, tudo é embaraço. Mas as pessoas estão tão embaraçadas que você vai falar para elas, elas dizem: não, pastor, então eu estou indo para outra igreja porque lá tudo pode. E lá eu continuo fazendo a obra. E lá eu continuo pregando, aqui o Senhor vai me colocar de banco. Perceba, irmãos, como está difícil viver essa simplicidade. Ô, meus irmãos, o sexo não é tudo. O sexo não é tudo. O sexo é uma bênção no casamento, fora do casamento é uma armadilha. Simples assim. O sexo é uma bênção no casamento entre a relação do marido e da mulher, fora disso é pecado, é simples assim. A simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Mas hoje é tão confuso essas questões dos nossos dias. Porque as pessoas, elas querem o Evangelho segundo os seus apetites. Quarto lugar, como que a gente faz então, pastor, para a gente aprender a desfrutar desse Evangelho simples, nas lições mais simples da Bíblia, como é a lição, por exemplo, do cuidado da alma. Uma das coisas que mais me impressiona, meus irmãos, é que o rei Davi e os salmistas, eles falavam desse assunto da alma com muita frequência. Podem ver que todo servo piedoso zela pela sua alma. Perceba que hoje o pastor ele tem que ter uma mensagem meio que para todos, e todos tentam se encaixotar dentro daquele padrão, quase como soldadinhos de chumbo. Mas nas páginas da Bíblia, o pastor não se preocupava tanto de ter um padrão para todos, porque cada cristão vivia para o eterno. Cada cristão tinha um zelo com a sua alma diante do eterno. Ou seja, é um zelo de cada um com Deus, e o pastor vem e só orienta. Se torna tão fácil e tão doce. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente vê que falta um pouco desse despertar das coisas simples, na semelhança do cuidado, como a gente precisa aprender como uma criança. Eu tenho uma alma para ser zelada, eu tenho um espírito a ser alimentado, eu tenho uma comunhão a ser preservada, eu tenho tarefas a ser realizado, e há um Deus a ser adorado o tempo todo, e eu não preciso, me entenda, do pastor para que eu viva para Deus. O pastor vai ser aquele que vai me ajudar na caminhada. Eu gosto muito da figura de linguagem da orquestra e do maestro. Não sei se vocês acompanham, mas eu gosto de ver, vez por outra, uma sinfonia, uma obra-prima dessa. O que me fascina nessas orquestras é porque o maestro, ele é só o regente, irmãos. O maestro não ensina o violinista a solar como ele sola. O baterista, o pessoal dos metais, dos sopros, das cordas, ele não fica dando aula como se toca o piano. Ele dá o tom do piano naquele momento, a intensidade naquele momento. Mas a lição de casa do pianista ele faz em casa, na escola, na vida. E depois de aprovado, ele senta no piano, ele ouve o maestro e junto com toda a orquestra sai aquela grande melodia. O pastor é o maestro, irmãos. O pastor é o maestro, só o maestro. Quando as pessoas têm esse despertar poderoso para as coisas simples do Evangelho, a simplicidade que a Bíblia ensina,
há uma grande música e um grande louvor que chega diante de Deus. A gente não tem muito trabalho. Agora, quando os irmãos têm um cristianismo religioso, um cristianismo, eu diria, regado de tradições humanas, de pensamentos humanos, aí o pastor sofre e geme. Porque por mais que ele faça, as pessoas não dão a resposta. Porque é como se o pianista dissesse: pastor, vem tocar piano comigo. E não funciona assim, irmãos. Pode ver, você é pai. Você educou o seu filho para que ele se torne um grande homem, uma grande mulher. Mas você não criou ele para você criou para a vida. Agora são as escolhas deles. E, em último lugar, o que eu quero falar aqui, irmãos, como que a gente faz para a gente poder até essa simplicidade desse evangelho puro e simples, na minha perspectiva. Além da simplicidade de crer em Deus sem reservas. E quando eu digo sem reservas, irmãos, quando você pegar a sua Bíblia, creia que é Deus falando com você. Sem demagogia, irmãos. Como eu acredito nesse livro? Como eu acredito nesse livro? Eu não tenho dúvida de acreditar nesse livro. Eu não tenho dúvida. Muitos momentos da minha vida eu não tomei muitas decisões por causa desse livro. Eu, Raimundo, queria ter tomado várias decisões na minha vida, feito várias coisas, mas quando ele me diz para tomar outras decisões, eu falo: paro, porque eu creio que Deus tem a razão. Ele é mais sábio do que eu. E eu acredito que esse livro é o livro de Deus para a nossa vida, é o livro das promessas. Então, creia na Bíblia dessa forma. Quando o Senhor te chama como filho, você é filho, não é porque você merece, mas é porque Ele te ama. Quando Ele diz que te perdoa, creia no perdão, não é porque você faz obras, mas é porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz em teu favor. Quando Ele te deu dons, não é porque você é mais bonito, mais inteligente, é porque a graça dEle te envolve e agora Ele quer te usar na terra. É simples assim. E quando Ele fizer tudo isso, é para a glória dEle, não é para a nossa glória nem para o nosso louvor, é porque a gente vai ser instrumento dEle nessa terra. Então, acredite na simplicidade do Evangelho como ele é apresentado. Não tente dificultar, simplifique. E uma das formas que eu tenho aprendido muito com Deus sobre isso é também aplicar a vida na perspectiva da arte. Da arte. E aqui Davi me fascina. Davi, quando nós pensamos um pouco sobre ele era um exímio pastor de ovelhas. Conseguia defender o seu rebanho de ursos e leões. Depois, ele se torna um soldado, um capitão e um general. Mas quando ele ia tratar dos assuntos da alma, ele era totalmente aberto diante de Deus. Ó minha alma, porque está batida? Senhor, restaura minha alma, livra minha alma dos meus adversários. Perceba, e ele também tinha o lado poético, ao mesmo tempo que ele era um militar, disciplinado, porque não tem como você ser um soldado sem disciplina. Ele era muito disciplinado, porque se ele não arrancasse a cabeça dos inimigos, era dele que era arrancada. Perceba, ele não misturava os papéis, Davi. Na hora de lutar com a espada, ele lutava como soldado guerreiro. Mas na hora de se render diante de Deus, ele entrava o quê? Na poesia, na arte, na canção, na dança. Lembram? Quando a arca volta para Jerusalém, ele dança. Até a sua esposa a repreende, a filha de Saul. No entanto, olha que coisa fantástica. Por que eu estou falando da arte aqui, irmãos? Tem vezes que a gente precisa de um pouco mais de arte, irmãos, para a gente entender a simplicidade do Evangelho. A arte, sim, a beleza, a poesia, a canção. Muitas vezes a gente fica sem desfrutar desse lado poético, porque muitas vezes nós não somos músicos. Eu, por exemplo, não sou músico. Eu sou um professor. Mas todos nós somos artistas. Eu não sei se você sabia disso. Pode ver. Todos nós temos artes. Artes em casa,
Vai na casa de uma irmã e vê a cozinha dela. A mesa, um arranjo em cima da mesa, os talheres. Aí do marido, se colocar as coisas lá fora de lugar. É arte, é arte. Na hora de apresentar a casa, pode ver as irmãs aqui com o cabelo bem arrumado, uma presilha, um óculos arrumado. A gente convive com arte, a gente nem percebe que a gente é artista, já notaram? A gente é artistas, temos um coração de artistas e nem percebemos como nos arrumamos. E uns são mais, outros são menos. Mas por que eu estou falando disso? E por que eu estou usando Davi? Porque eu quero usar essa simplicidade para que a gente possa, por meio dessa arte que eu quero dizer, a gente possa também crer em Deus dessa forma simples. Pode ver Davi, quando ele falava dos adversários, quando ele falava sobre os montes pularem, a terra tremer, o céu adorar a Deus, a criação exaltar, ele estava usando de arte, simplicidade. Isso tudo nos ajuda a exercitar a nossa fé. A gente tem que olhar para a vida nessa perspectiva de arte, de que Deus realmente Ele é soberano, mas que Ele está reinando e Ele não perdeu o controle de nada, que Ele está sobre tudo, que a palavra dEle continua nos guiando, nos conduzindo, nos ajudando. Vem pandemia, sai pandemia, aí a gente fica muito perturbado porque o mundo está polarizado. Irmãos, Deus está no controle de tudo. A gente tem que crer nessa simplicidade. E dessa forma, irmãos, a gente vai entender um pouco mais aquilo que realmente importa para nós. Porque, perceba uma coisa, as pessoas que mais marcam a nossa vida, na grande maioria das vezes, não são as pessoas mais inteligentes, são as pessoas, muitas vezes, que demonstram uma devoção mais profunda, que demonstram uma obediência muito mais intensa, uma renúncia muito mais significativa, um amor mais intenso, um fervor e um zelo profundo. Essas pessoas que marcam a nossa vida. Podem ver que a nossa vida geralmente é marcada por coisas simples, como conversões poderosas, novos nascimentos genuínos, pessoas que são dedicadas na consagração e na santificação, na comunhão com o Espírito de Deus. A gente até se encanta pela sabedoria de uns, mas a demonstração viva, pura e simples dessa fé genuína é o que mais marca a nossa vida. E quando a gente começa a ver, o que mais a gente precisa para a nossa vida é o quê? É ter um Deus que é o único e o soberano sobre nós. A gente não precisa de muita coisa. É de ter uma revelação sagrada nas mãos e saber que ela é tudo para nós. É de ter uma comunidade de fé e nessa comunidade de fé vivermos como os irmãos. Ter uma família, ter um trabalho e viver os talentos e os dons de Deus entre nós e servir uns aos outros. E assim a gente descobre os propósitos da nossa vida. E quando a gente descobre tudo isso, a gente não precisa de mais nada. Porque a gente descobriu o propósito da nossa vida. É simples. Pode ver que o Evangelho é simples. E deixo essa breve reflexão sobre a nossa alma, o zelo da nossa alma e sobre crer em Deus na simplicidade do que o Evangelho ensina, para que a gente facilite. Porque tem muita gente complicando por aí, tem hora que a gente complica também. E o que competir da gente, a gente tem que simplificar, irmãos. E para eu encerrar aqui, sabe uma das coisas que mais me fascina, irmãos, é ver a simplicidade de fé daquelas irmãs, daqueles anciãos, que muitas vezes diz: filho, crê em Deus, confia no Senhor, vem orar comigo. E ali, diante de Deus, ora. É ver pessoas que quando tudo está sendo destruído, eles dizem: calma, confia no Senhor. Deus não diz? Diz. Então vamos se ajoelhar, vamos orar. E aí, irmão, o que a gente faz? Não faz, deixa Deus fazer. E é diante disso que a gente vê que realmente esse é o caminho da vitória, aonde Deus trabalha por nós e aonde Ele opera
na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa aula, por esse momento com os meus irmãos, e peço, Senhor, ajuda-nos a viver, Senhor, a simplicidade desse Evangelho, a doçura desse Evangelho, a beleza desse Evangelho, no nosso dia a dia, zelando pela nossa alma, zelando, ó Deus, pela nossa igreja, por essa igreja, Senhor, que cada irmão possa zelar, Senhor, zelar pela liderança, pelo pastor, pelos líderes que cuidam deles. Pai, ajuda-nos, Senhor, a zelar da nossa família, a zelar do nosso trabalho, a lutar contra o nosso adversário, que é real, a lutarmos contra o pecado, que também precisamos lutar. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a crer em Ti, com essa fé simples, pura, como de uma criança, como essa fé simples, pura, de um simples garoto que muitas vezes depende do seu pai, depende da sua mãe, e crê que o seu pai, crê que a sua mãe sempre serão presentes. Faça com que a nossa fé seja assim, Senhor, porque, Senhor, muitas vezes a gente complica tanto, Senhor. A gente complica com as nossas críticas, a gente complica com as nossas tarefas, a gente complica com o nosso conhecimento, ora com a nossa soberba, ora com a nossa vaidade. E eu te peço, meu Pai, livra-nos de tudo isso. Ó Deus, livra os meus irmãos também, Senhor, porque muitas vezes o conhecimento nos ensoberbece, mas, ó Deus, o amor, Senhor, o amor, né, ele nos edifica, ele nos transforma. E que possamos, meu Pai, estar crendo na Tua provisão, crendo no Teu milagre, crendo na Tua palavra e batalhando essa fé que foi dada aos santos e saber que o Senhor está voltando, que o Senhor está às portas, que o Senhor está prestes a buscar a Tua igreja e que nós somos a Tua noiva e que, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai, a termos essa disposição, ajuda-nos, ó Deus, a termos essa clareza, essa doçura, essa dependência e buscarmos no Senhor uma resposta, porque, Senhor, sem Ti nós nada fazemos, nós nada somos, nós nada realizamos. E eu te agradeço, ó Deus, pelo retorno dessa escola bíblica. E peço, meu Pai, continue abençoando, Pai, os professores dessa igreja. Continue abençoando os alunos, Papai. Continue abençoando, Papai, o pastor Ricardo, a sua família que está à frente desse trabalho. Continue abençoando, Senhor, para que realmente a Tua palavra seja crida, seja praticada, seja vivida e que o Teu nome seja glorificado. Porque estamos aqui, Papai, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome e para cumprir a Tua palavra, simplesmente a Tua palavra. Recebe-nos, Pai, e ajuda-nos na nossa caminhada. É assim, Pai, que eu te agradeço, é assim que eu te glorifico, é assim que eu te bendigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Muito obrigado, meus irmãos. Eu agradeço, pastor Ricardo, a honra. Eu espero ter sido útil e espero que você possa ter me compreendido, né? Eu quis trazer somente esse despertar. Zele pela tua alma, meu irmão, coisa mais preciosa que você tem. Geralmente a gente diz assim, né? O que é mais importante para você? Aí a gente diz Deus no céu e a minha família na terra. É verdade, mas antes da tua família é a tua alma, porque se você só vai poder cuidar da tua família e ajudá-los a ir para o céu, se antes disso você e eu formos para o céu. E naquele dia, tua mulher, nem teu marido, nem teu pastor vai te salvar, não. É você e o Nazareno. E quando a gente começa a ter esse zelo pela nossa alma, na igreja, em casa, na vida, a gente vive um evangelho puro e simples. Onde a gente estiver, no trabalho, na escola, no dia a dia, fugindo das tentações. Que Deus nos ajude na caminhada, amém? Obrigado, pastor Ricardo. Deus abençoe.